pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje eu vim falar sobre 9 Noites, escrito por um autor polêmico atualmente, que é o Bernardo Carvalho. Polêmico porque eu não sei se vocês acompanharam as notícias que rolaram da Flip desse ano, 2016, mas o Bernardo Carvalho esteve lá e ele pronunciou a seguinte afirmação: "Não me interessa se o leitor lê ou não lê. Eu quero que se foda. O que eu quero é fazer a minha literatura." Polêmico? Sim, com certeza, ou claro, não é mesmo? Sim, é muito polêmico. E isso mexeu com todo mundo, com todas as pessoas que gostam de literatura, que mexem, trabalham, estudam a literatura. No meu caso, esse livro aqui foi pedido por uma das matérias da minha faculdade de estudos literários que eu faço em Campinas. E sim, essa informação reverberou aí pelas aulas que tivemos do livro. É claro que de um jeito um tanto quanto ameno, né? Mas gerou até trabalho sobre isso. Isso porque, querendo ou não, o Bernardo Carvalho vai mexer na ferida, vai falar sobre questões que ele sabe, ele afirma que são contraditórias e que, sim, incomodam qualquer leitor. Porque afinal ele virou pra mim e falou: foda-se você, eu vou escrever o que eu quero, não o que você quer. Em parte eu tenho que dizer que concordo com ele, mas não totalmente, é claro. Mas antes de tudo isso, de comentar um pouquinho mais sobre essa história, eu quero comentar um pouco sobre a minha leitura de 9 Noites, que é o único romance que eu li dele até agora. É um autor que eu acabei de conhecer, que aliás está lançando um outro livro pela Companhia das Letras, e que, enfim, é um livro bem difícil, né, de se digerir. Eu gostei, não sei se eu gostei, e essa é a questão. Eu acho que na verdade o Bernardo Carvalho adora isso e essa era a intenção dele, se é que a gente pode falar a intenção do autor, o que é bem polêmico também, bem difícil de dizer. Mas parece que o Bernardo Carvalho tem assim uma certa simpatia por histórias difíceis de serem digeridas, difíceis de serem lidas, o que também entra na questão dessa polêmica toda. 9 Noites tem 2 narradores e ele não fala, não avisa, não deixa o leitor informado disso. Simplesmente o leitor cai de paraquedas nessa história e vai tentando compor ali os relatos. É claro que a diagramação deixa o leitor um pouquinho de sobreaviso, que é alguns relatos serem colocados em itálico, que faz referência a um narrador, e o outro como a fonte normal ao outro narrador. Nós temos então 2 narradores, um mais próximo da gente temporalmente falando e outro de 1939 mais ou menos, que é quando acontece todo o caos que gera essa história. O autor mais próximo da gente é um jornalista e ele entra em contato com uma notícia de jornal que diz que um antropólogo americano que veio estudar os indígenas do Brasil, aqui no Brasil, né, foi até de fato até o local onde eles vivem e conviveu com eles, ele se suicidou. Ele se chamava Bill Aucoin e realmente existiu. Na realidade, esse narrador meio que vai se mesclar com a figura do Bernardo Carvalho enquanto autor. Uma das coisas mais interessantes desse livro é que ele quebra aquele pacto ficcional e vai misturar o que é realidade e o que é ficção. A gente não sabe dizer ao certo o que tem aqui que é realidade e o que tem aqui que é ficção. E nós temos então aquele outro narrador de 1939 que é um sertanejo chamado Manuel Perna e que teve então contato com esse antropólogo. Ele passou 9 noites ao lado desse cara. E ok, esse jornalista mais próximo da gente, esse narrador, ele vai tentar reconstituir o que aconteceu nessa tribo, o que aconteceu na vida desse antropólogo para levá-lo a se matar, à morte. E é muito interessante porque o livro também traz essa coisa de romance policial, de detetive, enfim, apesar de não rolar aqui um detetive e um policial realmente. Mas todo o livro é envolto em mistério e isso é incrível porque é o que mantém a gente na leitura realmente. E tem toda uma coisa do dramático que na verdade pode ou não ter sido solucionado. E aqui eu não posso mais dizer mais nada sobre essa história porque seria spoiler. E vocês não gostam de spoiler, não é mesmo? Eu acho que o Bernardo Carvalho teria muita coisa a dizer sobre isso, sobre o desenvolvimento desse vídeo, enquanto eu me pauto pela vontade de vocês, telespectadores, então ele desaprovaria esse vídeo, com certeza. Enfim, uma história boa, muito bem escrita e que leva o leitor a um desafio.
que é realmente prestar atenção na leitura e entendê-la, porque não é fácil, tem muitas pistas e tem muita coisa nas entrelinhas. Inclusive, sobre essa quebra do pacto ficcional, nós temos aqui uma foto, né, que diz que é o autor, aos 6 anos, no Xingu. Então, uma criança ao lado de um índio, e a gente não sabe realmente se é o Bernardo Carvalho ou não, se é só uma invenção. Então, é uma das coisas que leva a gente a se perguntar, a gente a ficar curioso, a investigar o quão disso tudo é realidade ou é ficção. Mas então, falando sobre a polêmica que envolveu o autor recentemente, ele então teria uma simpatia aí pelas leituras, pelas escritas que desagradam o leitor, que oferecem vários certos obstáculos à leitura. E eu diria que esse livro, né, o 9 Noites dele, faz isso. Eu queria questionar vocês gostam desse tipo de livro? Vocês gostam desse tipo de literatura? Porque eu adoro, na verdade. É o que mexe comigo, assim, enquanto leitora. E eu já falei isso pra vocês antes. Eu gosto do livro que me incomoda. Eu gosto do livro sofrido, sabe? Duro mesmo. E ele parece gostar disso também. E é por isso também que ele disse que, né, foda-se o leitor. Ele vai escrever o que ele quer, o que ele gosta. Mas na verdade ele sabe que ele tá sendo contraditório, porque ele é publicado por uma grande editora, ele quer ser publicado, porque enfim, ele foi publicado, e ele quer ser lido, portanto. E a gente vai entrar então no debate sobre a indústria cultural, a cultura pop, que enfim, gosta dessa coisa bem mastigada, gosta do que é fácil de ser lido, e realmente, o que hoje se vende, livros de youtubers, aqueles livros pra se colorir, não é? A indústria cultural, a cultura pop é o que é fácil de ser lido, é o que é digerido já, né? Que o leitor vai lá e lê facilmente. Isso existe? Sim. Sempre existiu e sempre vai existir, mas eu acho que há muito espaço para essa literatura aí que ele tanto gosta e que pressupõe-se que não existe, né, tanto espaço. Tanto há espaço que ele foi publicado. E essa coisa da indústria cultural que já Adorno e Horkheim falavam, é sim pra pegar no pé da gente, porque existe e incomoda, mas também faz vender, que é o que permite ele ser publicado pela Companhia das Letras, que precisa desses best-sellers para conseguir vender os long sellers, né? O catálogo aí que o Bernardo Carvalho diz que é a alta literatura. Toda uma questão polêmica, sim, de novo, esse tema é totalmente polêmica, do começo ao fim, porque envolve também essa coisa de cultura pop, né, de literatura, de alta literatura, que são definições muito tênues, muito fluidas e espinhosas. E uma reportagem que aborda essa polêmica toda envolvendo o autor, que é do site Homo Literatus, eu vou deixar linkado ali embaixo, vai falar também sobre Ulisses e James Joyce, que é considerada alta literatura, um livro difícil, um autor difícil de ser lido, mas que vivia incluindo a cultura pop nos seus livros. Em Ulisses você tem muitas referências a filmes, a revistas, enfim, é muita coisa mesmo da cultura pop. E daí até eles colocam uma famosa imagem da Marilyn Monroe lendo Ulisses, né, o que seria o último capítulo, que é o monólogo da Molly Bloom. E é interessantíssimo, né, esse contato entre Ulisses e a cultura pop, né, entre a alta literatura e a cultura pop, que é o que a gente tá falando aqui. Eu acho fenomenal essa imagem, eu adoro essa foto dela lendo Ulisses, enfim, resume bastante o que eu tô falando aqui. Então, né, longe de aqui resolver o problema, porque essa questão nunca vai ser resolvida, essa polêmica vai ficar reverberando aí, mas por cima disso tudo eu quero deixar esse questionamento aí pra vocês, de que foda-se realmente o leitor? Será que o autor hoje em dia publicado, aquele que não escreve pra si, né, deixa seus escritos guardados na sua gavetinha, né, aquele publicado realmente, será que ele não se importa mesmo com o leitor? Será que a gente tem que encarar assim, né, o processo de escrita, o papel do escritor? Eu não sei, pra falar a verdade é uma questão bem complicada mesmo e eu ainda estou pensando, digerindo aos pouquinhos isso. Mas, pra mim, na minha cabeça, tudo se resume a você tem, de um lado, o autor, né, que é publicado por uma grande editora e que, portanto, ele quer sim ser vendido. E ele depende, então, né, do leitor, que ele tanto diz deixar de lado.
E por outro, esse mesmo leitor, ele também quer escrever O Crime da Telha. E eu acho que essas duas coisas não precisam ser dissociadas, né? O que ele faz. Eu acho que com certeza dá pra casar sim, porque afinal é um livro, né? O livro dele está na academia, foi pedido numa matéria de uma faculdade de renome, que é a Unicamp, e que gerou trabalhos e que, enfim, está sendo lido. Sim, tem o seu nicho. E eu acho que existe então esse nicho que gosta de ser incomodado tanto quanto ele gosta de incomodar. Fica então aqui um questionamento pra vocês, eu quero saber o que vocês acham sobre isso, então não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês pensam sobre toda essa polêmica. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa recomendação de um livro nacional, né, de novo um livro nacional aparecendo aqui no Literaturice, não se esqueça de deixar o seu curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!